Boa noite, amada igreja. Sejam todos bem-vindos a mais um culto online. Quero dizer para vocês que é um privilégio estar com todos vocês reunidos aqui. Não fisicamente, mas cada um aí na sua casa. Antes de começar o nosso culto, eu tenho um desafio para fazer para vocês. Quero que você envie para todos os seus amigos, seus familiares, aquela pessoa que veio na sua mente agora que precisa receber a mensagem poderosa de Deus. Envie o link para ela, para assistir o culto com você. E não esqueça, nos siga aqui embaixo, ative as notificações para o Tadel e para o culto e também deixe sua curtida. Vamos todos ser edificados em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor estejam todos com vocês. Hoje e sempre, amém. Quero te convidar nessa noite para junto nós estarmos cultuando ao Senhor, estarmos louvando a Ele, rendendo louvor, honra e glória ao Senhor. Existe uma promessa na palavra dEle que diz que Ele voltará para nos buscar. E a minha pergunta nessa noite é: como é que está o seu coração para essa vinda? O seu coração, ele tem queimado pela vinda do Senhor? Que Ele possa tocar no seu coração nessa noite. Que possamos todos juntos celebrar ao Rei dos Reis, o nosso Senhor Jesus. Aleluia. Nós queremos te adorar, Deus. Vem sobre nós. Vem com teu Espírito sobre nós nessa noite. Nós queremos mais da tua presença. Existe um dia que queima em meu coração, uma eternidade pra te conhecer. Você plantou em mim essa saudade. Você plantou em mim esse anseio. Plantou em nós esse anseio. Existe um dia que queima em meu coração, uma eternidade pra te conhecer. Você plantou em mim essa saudade. Você plantou em mim esse anseio. Você prometeu irá cumprir. Você prometeu que em breve voltará. Você prometeu ele voltará. Irá cumprir. Declare. Você prometeu que em breve voltará. Nosso coração queima, nosso interior deseja o dia da tua volta, o dia do nosso encontro. Nosso coração queima, nosso interior deseja o dia da tua volta, o dia do nosso encontro. Oh, nós anseiamos por esse dia, o dia do nosso encontro contigo, Pai. Nos prepara para esse dia, pois nós fomos criados para te contemplar. Nós fomos criados para te pertencer, Jesus. Oh, 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 oh.
contemplar. Fomos criados para te desejar. Fomos criados para estar com você. Nós fomos criados para te contemplar. Nós fomos criados para te desejar. Nós fomos criados para estar com você. Nosso coração queima. Nosso interior deseja o dia da tua volta, o dia do nosso encontro. Nosso coração queima. Nosso interior deseja o dia da tua volta, o dia do nosso encontro. Declare mais uma vez. Nosso coração queima por ti, Jesus. Nós ansiamos o dia da tua volta, o dia do nosso encontro. Nosso coração queima. Nosso interior deseja o dia da tua volta, o dia do nosso encontro. Esperamos, ó Pai, para te encontrar, para estar contigo, Pai, na tua casa. É o que nós mais ansiamos, Pai. O que nós mais esperamos é estar contigo, Deus. Poder viver a eternidade contigo, Pai. Enche esse lugar, Espírito Santo, enche esse lugar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, ó Pai. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. E perto quero estar perto, junto aos teus pés, junto a ti, Jesus. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu ganhei,
sou apenas servo, teu amigo me tornei. Isso eu te louvarei, te louvarei. não importa, não importa, Não importam as circunstâncias, adorarei, te adorarei. somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei, Te adorarei, somente a ti, Jesus. somente a ti. Somente a ti, Não Jesus. existe outro digno de louvor. Somente a ti, Jesus. Chega aquele momento da vida que a gente se encontra com Ele. E quando Ele nos chama pelo nome, é um chamado irresistível, amoroso. Um chamado para um encontro que vai mudar a nossa vida completamente. O que eu posso ofertar em troca desse encontro, Jesus? Nada. Porque pela graça somos salvos. Porque Tu não olhou simplesmente o que a gente poderia fazer, mas Tu simplesmente olhou nós lá da cruz e disse: é por você, eu faço isso porque eu quero você, porque eu amo você, porque o Pai está em busca dos seus filhos, porque o noivo busca uma noiva, que é a sua igreja, e nós somos chamados a ser essa morada do Espírito Santo. E a minha oferta nessa hora, Jesus, é a minha vida, é a minha adoração, é a minha entrega. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A minha vida é para ti, Jesus. Eu só quero estar mais perto, eu só quero estar mais junto. Eu só quero ser como João, deitar a cabeça no teu ombro, no teu peito e descansar. Queremos descansar. Descansar em ti para enfrentar tudo que tiver que passar. Porque sabemos que contigo nós somos mais que vencedores. Porque o Senhor tem todo o poder, toda a autoridade. E o Senhor prometeu que estaria conosco até o fim dos séculos. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você.
você. Sou totalmente teu. Fui contemplado pelo teu amor, pelo teu amor, pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado pelo teu amor, pelo teu amor, pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente encontrar em ser com você, ser com você, ser com você, ser com você. Somos com você. Somos Jesus. Somos com você. O Pai me Somos com você. Em ser só com quero ir você. e estar Ser onde tu com você. estiver. Somos com você. Somos Jesus. Com você. Somos Teu amor. Ser com você. Somos com você. Ser com você. Amém, queridos. Boa noite mais uma vez. Que alegria imensa poder estar aqui hoje e saber que você está aí do outro lado nos assistindo em mais um culto de celebração. Esse é um momento muito importante e especial, que é o nosso momento momento da oferta. Glória a Deus. E a palavra de oferta dessa noite se encontra lá em Salmos 96, 7 e 8. Vamos ler juntos? Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a alegria devida ao seu nome. Entrem nos seus átrios, trazendo ofertas. A palavra átrios aqui, ela simboliza a sala principal, né? Também como o templo do Senhor Jesus, como prédio. A sala principal, o lugar onde a gente vem adorar ao Senhor Jesus. E interessante que a gente pode perceber aqui 3 coisas que o Senhor pede da gente, né? 3 coisas que Ele requer da gente aqui nesse verso. Primeira coisa, glória. Ele pede que a gente dê a Ele glória. Por quê? Porque somente o Senhor Jesus, Ele é digno de todo louvor e toda glória, né? Somente Ele é digno de ser adorado. Não existe outro Deus como o nosso Deus. Toda honra e toda glória tem que ser dada a Ele, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E justamente por isso que essa glória, essa palavra glória, ela significa fama de alguém que cometeu um ato heróico. E Jesus, ele foi esse alguém que cometeu esse ato heróico, né? Ele morreu na cruz por mim, ele morreu na cruz por você. A segunda coisa que o Senhor nos pede para a gente render a Ele é força e poder, autoridade, direito de ordenança, né? Ele é a fonte desse poder e autoridade. Se hoje você tem algum tipo de poder, ou se você exerce algum tipo de autoridade, querido, é porque é concedida do Senhor Jesus. Então, toda força e todo o poder é Ele quem nos concede. Toda autoridade vem dele. Então, Ele também é dono de todo o poder, de toda a força. E a terceira coisa que o Senhor também nos pede aqui são as nossas ofertas, né? A oferta ela é um símbolo da nossa gratidão, da nossa fartura.
porque é demonstração de honra e obediência para que se cumpram as promessas de Deus quanto à nossa vida financeira. E eu te pergunto nessa noite, imagina se hoje, atualmente, a oferta que o Senhor vem a nos pedir seja como antigamente, que o Senhor antigamente exigia a melhor oferta daquela época, né? Ouro, incenso, prata, o melhor novilho sem mancha. Imagine se hoje o Senhor chegasse e pedisse isso para a gente como oferta. Com certeza a gente não ia conseguir atender a esse desejo. Então o Senhor, Ele só pede algo de nós quando Ele sabe que nós temos a capacidade de dar. Ele nos conhece, Ele conhece o nosso financeiro. E é por isso que é tão importante quando a gente oferta ao Senhor Jesus, quando a gente dizima ao Senhor Jesus. Ele quer ter essa legalidade, esse poder sobre as nossas finanças, sobre a nossa vida financeira. E para que o inimigo ele não venha devorar aquilo que você tem guardado, aquilo que você tem administrado, o Senhor ele quer ser o dono. E para isso nós precisamos cumprir um princípio e um mandamento muito importante, que é ofertar e dizimar na casa do Senhor. Queridos, se hoje esse prédio ele permanece aberto ainda, mesmo a gente não tendo os cultos, é porque você tem ofertado, você tem dizimado. Né? Nós precisamos dar as ofertas do dízimo para manter a casa do Senhor, para pagar as contas. Né? E louva a Deus pela sua vida, porque você é uma pessoa que oferta, que dizima na casa do Senhor. E se você ainda não oferta, se você ainda não dizima, eu te desafio, eu te encorajo agora, para que você venha levar os teus olhos a esse princípio e venha cumprir esse princípio maravilhoso que só vai trazer bênçãos para a tua vida. Amém? Aleluia. E se você quer ofertar ao Senhor Jesus, você pode ofertar através de uma conta bancária aqui. Vai estar passando, né, algumas contas bancárias que você pode estar também dizimando e ofertando. Uma outra opção também todas as sextas-feiras tem uma equipe aqui da liderança de 7 às 8 horas também com essa disposição para receber o seu dízimo e a sua oferta. E mais uma opção maravilhosa, se você também não quiser sair de casa de forma alguma e não poder sair de casa, a gente também tem uma equipe que se disponibiliza aí até a sua casa para pegar esse dízimo e essa oferta. Amém? Então não existe empecilho que venha barrar quando a gente verdadeiramente decide honrar ao Senhor Jesus através da nossa oferta e de nossos dízimos. Glória a Deus. Então agora vamos orar ao Senhor Jesus por esse momento. Feche os seus olhos aonde você está, que você venha prestar adoração a Ele através dessa oração. Senhor, muito obrigada, Pai, por este momento em que a gente está te engrandecendo, em que o nosso coração agora se abre, em que a nossa mente está aberta, o nosso pensamento ele está ativado, entendendo o teu princípio, entendendo o teu mandamento, Pai. Pai, nesse exato momento eu te dou liberdade. Nós te damos liberdade para o Senhor agir através da nossa vida financeira. Nós queremos ter um coração novo. Nós queremos ter um novo entendimento sobre como é maravilhoso cumprir aquilo que o Senhor coloca para nós. Nós queremos ter um entendimento mais profundo, Pai, de entender que o Senhor é quem está nos guardando. O Senhor é o dono de todas as coisas. E se nós hoje temos tudo e nada nos falta, é porque é o Senhor quem vai até nós e nos proporciona esse momento da gente ter grandes coisas, de não faltar nada. Muito obrigada, Senhor Jesus, por mais um momento de oferta. É que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus, e se você também crê nessa palavra, digite aí, glória a Deus. Amém, aleluia. Olá, Igreja Paz Church Quixeramobim. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês e compartilhar uma palavra, claro, é para todos, mas especialmente para as mães. Hoje é o nosso dia, um dia em que nós estamos, sendo homenageada pelas mulheres, pelas mães que nós somos. Eu faço parte desse grupo e realmente assim eu me sinto privilegiada de poder compartilhar uma palavra que eu sei que vai edificar a sua vida. Então, essa palavra
é algo que eu vi, né, assim, eu fiquei muito impactada e tem tudo a ver com a gente, né? Eu quero compartilhar com vocês hoje, mas antes eu quero dizer que você é uma mulher criativa. Então, eu sei que você não vai ter oportunidade, talvez, de estar com a sua mãe, devido a esse isolamento, então seja criativa. Faça um áudio ou um vídeo e faça uma decoração, coloque umas rosas para oferecer para ela, não sei, você vai usar a sua criatividade. Então faça isso. E você também, marido, você pode fazer isso para sua mulher. Olha, tantos talentos estão sendo aí compartilhados, né? Pessoas que achavam que não tinha nenhuma criatividade, que não podia fazer isso e aquilo, e durante esse tempo tem descoberto esse talento. Então faça isso, mande para sua mãe uma mensagem, vai ser muito importante para ela. Se você não tem mais a sua mamãe, eu creio que se você for mãe, você vai ser homenageada. E agradeça a Deus pelo tempo que você esteve com a sua mãe, tá bom? Então hoje a palavra que eu quero compartilhar com vocês é Marias geradoras de vida. É isso mesmo. Assim, a nossa sociedade ainda não é composta, né, por homens, infelizmente, eu não estou generalizando, mas que entendam realmente o valor de uma mãe e de honrar também uma mulher. Mas eu creio que isso vai mudar. E essas mulheres, elas são guerreiras, elas são fortes, elas são determinadas, elas são valentes. Por isso que eu estou falando para você que nós somos Marias, nós somos geradoras de vida. Maria, mãe de Jesus, né? No nosso primeiro exemplo de mãe valente, né? Que entrou ali na história de Jesus, foi uma mulher escolhida por Deus para gerar o Salvador. Então, né, hoje nós temos, infelizmente, muitas mulheres doentes emocionalmente e fisicamente também. Então, assim, eu creio que essa realidade da nossa sociedade vai mudar com os valores às mulheres, né, às mães. E ainda tem aquelas mulheres que carregam sozinha os seus filhos, né, que assumiram o papel de liderança por algum motivo, que hoje são mães e pais. E essas mulheres, né, elas merecem ser aplaudidas mesmo, né, porque assumiram a responsabilidade dos seus filhos e da sua casa. E as mães, né, você pode achar assim, elas não são fortes, são sim. Eu digo isso por experiência própria. E parece que a nossa força é extraída nos momentos em que nós menos achamos que vamos ser fortes. E eu sei bem, né? Eu tenho muita autoridade para falar isso, porque eu já passei por essa situação. Eu já vivi isso, né? E essas mulheres, elas extraem, como eu falei, né, da sua fraqueza a força. Nos momentos mais difíceis que elas acham que não vão conseguir, elas conseguem. E hoje, né, assim, há uma diferença que eu quero compartilhar com vocês, que a diferença da mulher, né, que faz no lar uma transformação, não por ela mesma, mas pela força que ela extrai do Senhor. Porque quando eu falo de força, eu não falo só da força física, eu estou falando da força espiritual. Que você pode ter toda a disposição, você pode ser uma mãe jovem, você pode assumir toda a responsabilidade da sua casa, né? Ser muito proativa, mas não ter o principal, que é aquilo que vem de Deus, a nossa força vem de Deus. E assim, eu sei as duas situações, porque eu já vivi. No momento mais difícil da minha vida, eu ainda não conhecia Jesus e a sua palavra. E eu sei que teve momentos de desespero,
né, para mim, teve momentos de dizer assim, para onde eu vou, o que é que eu vou fazer, a quem eu vou pedir ajuda. E graças a Deus, eu creio que naquele momento o Senhor ouviu, né, e veio me socorrer, trazendo uma pessoa que falou para mim, olha, eu tenho uma solução, mas a solução não é só o que você está fazendo aí, a solução vem de alguém, né, Cristo. E eu comecei a ter curiosidade para saber quem era esse Jesus, né, que poderia mudar a minha situação, se eu não estava vendo possibilidades. E também sei o que é ser uma mulher, uma mãe, né, e administrar um lar com Jesus. Nós realmente saímos de cena e Ele nos guia, Ele nos mostra qual é a solução, qual é o caminho, né? E eu quero falar com você também qual é a diferença que a mãe cristã faz ou deve fazer no seu lar. Se você não viveu essa experiência ainda, né, de ser uma mãe cristã, de administrar o seu lar com Jesus, eu quero mostrar essa diferença para você. E eu quero compartilhar aqui com você 3 mulheres que eu vou citar aqui para você, que me chama muita atenção e que é um exemplo para a minha vida hoje. Né? A partir do momento que eu comecei a meditar na palavra de Deus sobre a vida dessas mulheres, eu fiquei impactada. E eu quero que você também tome nota, que você aprenda com elas o que eu aprendi, porque é uma diferença muito grande, né? De ter só força física para administrar o seu lar e ter força física e espiritual, que é o principal. E eu quero que você, junto comigo, né, olhe aí na Bíblia a vida dessas 3 mães que eu admiro tanto nas Escrituras. E eu quero que a gente descubra aqui juntas qual a diferença que uma mãe, pela graça de Deus, pode fazer na sua vida e da sua família. Amém? Isso, assim, enche o meu coração de gratidão, porque a minha vida foi totalmente transformada. O meu lar foi totalmente transformado. A minha mudança transformou a vida do meu marido e dos meus filhos. E eu sei que é muito mais, né, do que só ter um lar estruturado materialmente, financeiramente. É muito mais que isso, né? É você ter admiração dos seus filhos, do seu marido, não por você, não por causa da beleza física, mas não só pelos seus talentos, mas, né, por transmitir, por compartilhar Jesus através das suas atitudes. Então, sem demoras, vamos lá, né? E eu acredito também, sabe, que todos nós, não só as mães, mas todos nós seremos desafiados, né? Desafiados a tanto as mães, como os filhos, como os pais, como as viúvas, né? Elas vão ser desafiadas a ter qualidade no seu caráter e a ser transformados por Deus. Todos nós vamos ser, sim. E qual é a diferença que uma mãe pode fazer quando ela tem esse grande Deus do seu lado? Quando ela tem esse Deus do seu lado que pode fazer todas as coisas. Então, vamos examinar a vida dessas 3 mães que realmente fizeram uma diferença. A primeira mãe que eu quero compartilhar com vocês é Ana, a mãe de Samuel. E também eu quero compartilhar com vocês Joquebede, a mãe de Moisés, e Eunice, mãe de Timóteo. Só que eu quero lembrar, né, que todos nós devemos ser muito gratos pela nossa mãe, nós temos que ser muito gratos por todas essas mulheres que têm ajudado, né, assim, o seu lar, que têm cooperado com o seu marido, que têm cooperado com seus filhos, para que esse lar, né, seja um lar de paz e um lar de transformação. Primeiro é Ana. Então, vamos lá? 1 Samuel 1, do 1 ao 3. Diz assim: Havia certo homem
de Ramataim, Zuvita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tol, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha 2 mulheres, que uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Tá certo? Então, eu acabei lendo até o 4, mas é até o 3. E vamos agora pular para, no mesmo capítulo, mas a gente vai para o versículo 6 e vai ler até o 8. E diz assim: e porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. E Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ele deveria não ter perguntado isso, né? Claro que cada um tem a sua importância. Mas, enfim, vamos aqui para o versículo 15. Diz assim no versículo 15: e Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Aqui o que aconteceu? Quando Ana foi chorar, né? Sacerdote Eli viu que Ana estava chorando. E aí ele perguntou: mulher, tu está bêbada uma hora dessa? Ela, com muito respeito, respondeu que não era isso. Né? Aqui no versículo 15. Ela disse: eu estou muito angustiada. Eu estou aqui, né? Eu não bebi vinho. Eu estou aqui derramando a minha alma diante do Senhor. Aí no 19, agora vamos pular para o 19. Você vai do 19 até o 28. Então, no 19 diz assim: na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa. Em Ramá, Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Pausa. Quando Ana estava chorando lá no templo, que Eli falou aquilo e ela respondeu, como no versículo 15 fala, que ela não estava bêbada. Aí Eli falou para ela assim: pois vá, mulher, que o Senhor te conceda aquilo que você está pedindo. Eu estou contextualizando, mas foi mais ou menos assim. E aí, o que foi que aconteceu? Naquele momento, a resposta sábia de Ana fez ela receber o seu milagre. Ela poderia ter perdido naquele momento. Ela poderia ter até jogado na cara de Eli tudo que ele estava fazendo de errado e que ele não tinha autoridade nenhuma para falar aquilo com ela. Mas ela foi uma mulher sábia. Ela respondeu à altura daquele sacerdote. Não pelo que ele merecia, mas porque ela temia a Deus. E aí aqui fala que quando eles voltaram, Eucana teve relações com Ana. E naquele momento, lembrando que ela era estéril, naquele momento aqui fala que Deus lembrou de Ana. Deus lembrar da gente é porque nós estamos agradando o coração de Deus. E isso é a chave, nós temos que estar atento. Assim Ana, no versículo 20, assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. Que coisa linda, que coisa linda. Então, do versículo 21 ao versículo 28, eu vou aqui contextualizar para você o processo que aconteceu foi isso, né? Ana teve Samuel e ela consagrou Samuel a Deus. Ela disse que quando ele fosse desmamado, né? Quando ele estivesse maiorzinho, ela ofereceria a ele para viver em serviço do Senhor. E que foi isso que aconteceu, né? E você conhece a história que Samuel se tornou um profeta
do Senhor, né, assumindo até o lugar de Eli. Então Deus foi fiel a essa mulher. Como não ser fiel a uma mulher, né, que assim deu o seu filho? Ela poderia ter dito, não, é o meu filhinho, eu não vou fazer isso. Senhor, o senhor tem que entender. Não, não. Ela tinha um compromisso com Deus. E mais importante do que aquele filho tão precioso era o Senhor. E ela sabia que havia um propósito ali, né, em oferecer a vida de Samuel. E no Salmo 127, no versículo 3 diz, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre é o seu galardão. Então, os filhos não são nossos, é do Senhor. E se nós estamos entregando os nossos filhos ao serviço do Senhor, então é uma bênção, né? Então, nós como mães, nós temos essa responsabilidade também. Nós temos que saber que os filhos são do Senhor. E no Provérbios 22, 6, diz, dedique ou consagre a criança. Entregue. Olha, outro segredo aí para você, mãe. Nós temos que entregar os nossos filhos no caminho do Senhor, mas isso tem que haver investimento. Nós temos que investir na vida dos nossos filhos, né? E os nossos filhos, como eu falei, eles não são nossos, eles pertencem ao Senhor. Eles são mordomos. Eles são mordomos das pequenas vidas que Deus, né, nos empresta. Para quê? Para que eles possam ser moldados conforme a sua imagem. Então, quando você oferece o seu filho, né, a serviço do Senhor, ele vai ser cuidado por Deus, ele vai ser moldado por Deus. E ele vai, né, ser aperfeiçoado naquilo que o Senhor, né, tem como propósito para a vida dele. E nós, assim, nós somos apenas ovelhas. Nós somos ovelhas e nós também temos o papel de pastores. Né? Porque nós somos ovelhas do Senhor, mas nós somos pastores daqueles que o Senhor nos confiou. E qual é o nosso primeiro ministério? Os nossos filhos. Os nossos filhos é o nosso primeiro ministério. E em Provérbios também fala que nós temos que insistentemente investir na vida dos nossos filhos. E essa mulher, né, Ana, ela era uma mulher piedosa, ela era uma mulher que temia ao Senhor, ela era uma mulher que sabia o que Deus tinha para a vida dela. E ela também era uma mulher injustiçada, mas ela não ficou ali somente com aquele papel de vítima, né? Ela ofereceu o seu melhor para o Senhor. E como ela ofereceu o seu melhor para o Senhor, ela foi lembrada por Ele. Deus reconheceu, né, que ela era uma mulher admirável. Ela era uma mulher admirável, né, pela sua conduta. Ela era provocada pela rival o tempo todo. Ela ficava triste, claro que como ser humano nós ficamos, mas ela não se deixou levar, né, pelaquela situação. Ela continuou focada em Deus, ela sabia o que ela queria. E eu sempre fiquei também assim, eu sei que não é fácil você entregar o seu filho, mesmo que você sabendo que você vai entregar seus filhos para as missões, vamos dizer assim, o seu filho sabe o chamado dele, quer ir para um outro país, né? E você fica com o coração de mãe que você conhece, né? A gente fica com o coração, não só numa situação como essa, mas às vezes o seu filho tem que, por algum motivo, servir o exército, né? Sair de perto de você, você como mãe fica com o seu coração apertado, mas Ana, ela entregou o seu filho precioso, né? Ela entregou aos cuidados de Eli, um homem que aos olhos humanos dela estava falhando tanto com Deus, e ela podia pensar, será que ele vai cuidar bem do meu filho? Ele não cuida nem dos filhos dele, ela poderia ter ficado presa a isso, ela poderia ter olhado só para Eli, humano, mas ela sabia que estava entregando para Deus, né? E note aqui que o espírito de Ana, ao entregar Samuel, né, ela estava confiando não no Eli homem, mas ela estava confiando em quem? Em Deus. Né? Ela estava confiando em Deus. Então, nós como mães também, nós temos que entregar e confiar totalmente na soberania de Deus, mediante a qualquer situação. Eu sei que como mães, né, nós enfrentamos muitas situações difíceis. E você como mãe vai entender o que eu estou dizendo, que muitas vezes, né, você se sacrifica pelo seu filho.
Você deixa de comer pelo seu filho, você deixa de usufruir do melhor, né? Até do seu dinheiro, dos seus recursos para poder ceder para o seu filho. Muitas vezes você sacrifica trabalhando tanto para o seu filho estar numa melhor escola, para o seu filho ter uma boa roupa, para o seu filho ter um bom alimento. Então, você faz esses sacrifícios, mas você tem que entender que existe alguém, né, maior que a gente. Por mais que nós sejamos leoas, mas existe Deus que é poderoso. Então nós temos que confiar na soberania de Deus. E nós temos que descansar em Deus, mediante a qualquer situação. Pode ser que você, como mãe, esteja enfrentando uma situação muito difícil com seu filho. Pode ser que o seu filho esteja nas drogas, no alcoolismo, ou, sei lá, no homossexualismo. Eu não sei, em alguma situação muito difícil, que está te causando muita tristeza, né? Que a sua alma está... A situação de Ana era Penina, né? Ela estava muito triste, a sua alma estava muito angustiada, e pode ser que a sua alma esteja angustiada por uma outra situação. Mas você tem que descansar em Deus, você tem que confiar na soberania de Deus e você tem que continuar insistentemente acreditando que o milagre vai acontecer. Que o milagre vai acontecer. Então, nesse tempo, esteja orando, não dizendo para o seu filho o que é que ele é, porque Deus já sabe. Você tem que declarar, trazer à existência aquilo que você não consegue ver ainda. Começar a declarar, eu creio que o meu filho é algo, né, assim, que o Senhor, o meu filho é especial, o meu filho é importante, o meu filho é um homem de Deus, e começar a trazer a existência aquilo que você deseja, mas sempre descansando e confiando no Senhor, né, que assim você está preparando o caminho para Ele, você está aplicando fé. Eu creio que quando Ana ia para os pés do Senhor, né, quando ela ia orar, ela já, né, começava a imaginar, eu já vejo no meu ventre um filho. Eu humanamente sou estéril, mas eu sei que o Senhor pode me fazer uma mulher, né, mãe. Eu sei que o Senhor pode colocar no meu ventre um filho. E assim, é muito importante nós dedicarmos os nossos filhos ao Senhor. Eu sei que você pode sonhar que o seu filho seja um advogado, um médico, que o seu filho esteja na melhor faculdade, que o seu filho ganhe muito dinheiro. Gente, eu não estou dizendo que isso é errado, mas existe algo mais importante que isso, o Senhor na vida deles. Porque aí mesmo que ele ganhe muito dinheiro, ele não vai se desviar. Mesmo que ele esteja onde ele estiver, ele não vai ser influenciado pelo mundo. Então, esse é o propósito, né, da gente como mãe. E eu vejo aqui também, né, que filhos, assim, cuidado com o filiocentrismo. Eu achei isso muito interessante, que filhos não são a razão da nossa existência. Eles existem para o Senhor. Tem pessoas que se afastam de tudo, pais, né? Eu digo de uma forma geral, mãe, né, ou pai. Eu não estou generalizando, mas existem casos que os filhos... a mãe pede tanto um filho, tanto filho, quando tem um filho, ela se distancia de tudo, né? Ela não vai mais para o culto, ela não quer mais contato com ninguém, ela começa a sair de uma vida de propósito e tira Deus do centro e coloca o seu filho, né? E aí fica ali, vive totalmente dedicada, abrindo mão de tudo. Não é assim também. Nós temos que, como mães, nós temos que ter equilíbrios, né? Equilíbrio. Os filhos, eles existem para o Senhor, não é para a gente. Uma mãe, ela ensina seus filhos sobre Deus. Lembra que eu falei de Joquebede, da mãe de Moisés? Essa mãe foi uma mãe que entregou o seu filho a Deus. A mãe que tem um grande Deus também faz o seu papel de ensinar os seus filhos sobre Deus. Em Provérbios 22:6, diz, consagre o seu filho ao Senhor. Você tem que consagrar o seu filho ao Senhor. É um processo de acompanhamento, de construção, de insistência, de dedicação. Joquebede fez isso com Moisés. Ela ensinou a palavra de Deus a ele.
lembra que ele foi viver no palácio, né, como filho, né, da filha de Faraó. Mas ele sabia quem ele era. Ele era muito pequeno, né? Não tanto, mas ele passou a infância dele no Egito, no palácio. Mas antes de ser rei, ele foi ensinado pela mãe. Ele estava lá no convívio de toda aquela riqueza, no meio daqueles idólatras. Ele se envolveu também, né, com o povo, porque é quase impossível que isso não aconteça, mas ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era. Tanto é que depois que ele saiu, ele foi procurar a sua família, né? E aí ele viveu o propósito de Deus. Então, para ser mãe, né, a gente tem que entender que Deus é soberano, que Deus é fiel e que Deus é o único rei. Isso tem que ficar muito claro para os nossos filhos na infância. Quando pequeno, ele já tem que saber quem eles são. Você tem que ser exemplo para os seus filhos na sua casa, né? E aqui fala também, né, que eu achei muito interessante, que Moisés, ele viveu uma vida, depois que ele saiu do palácio, totalmente dedicada ao Senhor. Totalmente dedicada ao Senhor. Ele tinha, claro, né, alguns preconceitos com ele mesmo. Ele achava que ele não era capaz, ele queria que Deus usasse outro. Mas Deus sabia do potencial de Moisés. Deus sabia do potencial. E aí isso foi sendo descoberto por eles dia após dia. Por quê? Porque tinha por trás a mãe, Joquebede, né? Aquela mãe que foi dedicada e que sabia que o seu filho era do Senhor. Então, o desenvolvimento aí da história de Moisés é fascinante. Né? Você vê aquela criança que quase foi morta e tal, e toda aquela dedicação da mãe, né? Todo o sacrifício de Joquebede pelo seu filho. Mas a história dele, depois você pode acompanhar, né? Houve aquele decreto do faraó, e aí eu não vou ter tempo para explicar tudo para você, mas Joquebede foi uma heroína. Diante de todos os filhos, né, homens, os primogênitos que foram mortos, Joquebede salvou o seu filho da morte. E ali ela poderia ter sido morta, né? E ela prometeu o seu filho pela fé, né? Ela entregou ali, dedicou uma vida de oração pela vida do seu filho. E ela protegeu o filho, né? Então, em Hebreus 11, Hebreus 11, do 23 ao 27, fala assim, eu vou ler rapidamente para você. Pela fé, Moisés foi ocultado por seus pais. Parece que foi a fé de Moisés, mas de fato era dos pais. Mas ele era tão identificado com a fé deles, que é como se fosse dele. A coragem, né, para desobedecer o rei, que foi um modelo para o seu filho. Porque o que foi que aconteceu, né? Abrindo aspas, os pais desobedeceram o decreto do rei, né? Os pais protegeram o filho. Ela colocou o filho naquele cestinho, colocou lá no rio, né? Eles poderiam ter sido mortos, mas não, ele sabia que o filho dele tinha propósito. E o filho foi edificado com a fé dos pais, apesar de ser bebê e tudo, mas ele sabia da história, né? Depois de um tempo, a Bíblia não descreve com tantos detalhes, né? Mas depois que Moisés, né, se encontrou com os pais, toda a história foi contada e a fé dele foi edificada através da vida dos pais. E aqui, né, nós podemos ensinar também os nossos filhos sobre sua verdadeira identidade como filhos de Deus. O que nós temos que fazer como mães? Né? Aqui também é uma responsabilidade dos pais. Mas a mãe, ela tem aquela essência de explicar tudo com muito detalhe. Eu sou muito assim, né? Eu sou ali o coração para explicar, para dizer o propósito, Então, assim, as mães sabem bem fazer isso,
E nós temos que edificar a vida dos nossos filhos, né, com ousadia, sempre presente. Se você observar o seu filho com medo ou com algum tipo de, de falta de encorajamento, você tem que estar atento para você orientar, né? Você tem que transmitir para os seus filhos esse espírito de fé. Filho, você tem um propósito. E falar da palavra de Deus. Olha o que você é, olha o que a palavra diz. Né? Ser esse modelo de coragem. E, assim, isso é uma forma de modelar a identidade de Cristo nos seus filhos. Esse é o nosso papel. Nós somos mães, nós somos psicólogas se for preciso, nós somos médicas se for preciso, né? Nós aconselhamos, nós encorajamos, nós temos essas ações. É nossa responsabilidade estar atento, né, para poder ajudar os nossos filhos. E outra coisa também para encorajar você como mãe, para te incentivar equipe o seu filho com um legado de fé. Equipe os seus filhos como, né, mostrar para eles o legado que eles têm. Tudo aonde? Na palavra de Deus. Mas, Jaqueline, eu não sei, né, eu não sei ler a Bíblia, eu leio, eu não entendo, pede ajuda. Você tem que estar cercado de pessoas que possam te ajudar. Se você estiver próximo a alguém que vai te encorajar, você vai conseguir. Nem tudo você vai conseguir sozinho. Lembra da minha história? Eu contei pouquinho para você, mas eu precisei de alguém de dizer, Jaqueline, Deus pode mudar isso. Eu não tinha nada, eu só tinha uma palavra, mas a palavra não era daquele homem, era de Deus, e foi Ele que mudou a minha história. Se eu hoje estou aqui ensinando para você, é porque eu também dediquei tempo. Eu tive interesse, eu fui em busca. Eu comecei a olhar para o alvo e eu acreditei. Não se tratava só de mim. Mas eu tinha os meus filhos também para ser moldados e transformados pelo Senhor. E através de mim, Deus não tinha aquilo só para mim, nem para os meus filhos, também tinha para o meu marido. Então, assim, é isso que você precisa entender, que as coisas não se resumem só em você. Você tem um Deus que é poderoso e que pode fazer. Você tem que aplicar a fé. Como? Ensinar os seus filhos a palavra de Deus desde o berço. Isso, desde pequenininho. Mas ele não vai entender nada, vai sim. Canta para ele. Se estiver dentro da sua barriga, você colocar a mão e começar a orar, se você começar a cantar para ele, ele começa a conhecer a sua voz. Né? O seu filho é um com você dentro da barriga. Então, já começa isso no berço. E aí, no berço não, no ventre. E aí depois você vai e fala de Jesus. Eu vejo tantas mães criativas, coloca vídeo evangélico, musiquinha evangélica, a palavra de Deus na Bíblia para bebê, que já tem. Gente, nós temos N coisas para edificar a vida dos nossos filhos com a palavra de Deus. Então, em 2 Timóteo 3, do 14 ao 17, anota aí, você vai entender. Que fala, né, que desde a infância, desde bebê, nós temos que falar da palavra de Deus. Para que os nossos filhos sejam sábios. E assim, eles precisam estar equipados. Porque as fases vão passando. E as dificuldades também vão vindo. Vai chegar momentos que ele vai ter que estar sozinho para enfrentar situações. Você não vai poder proteger o seu filho o tempo todo. Então, mesmo que você resista, você vai ter que entregar ele, né, para o Senhor. E junto com ele, com o Senhor, eles vão enfrentar situações, mas nem todas as vezes nós vamos estar perto. E uma outra coisa pais, né, são muito importantes. Mas pela graça de Deus, a mãe pode criar filhos que lideram o povo de Deus. Eu acredito nisso. Eu acredito, porque os meus filhos, eles não foram criados em um lar evangélico, um lar cristão. Eles não foram. Depois de um tempo,
nós fomos aperfeiçoando, nós fomos transformando o ambiente pela graça de Deus. Porque o Senhor foi fazendo transformações no nosso caráter um a um. A mim, depois aos meus filhos, depois o meu marido, porque eu estava separada nessa época. E aí, através disso, os nossos familiares foram transformados pelo testemunho de vida. Então, gente, essa palavra é viva. Eu vivi isso. Em 1 Coríntios, anota, por favor, eu não vou poder compartilhar todas as palavras com você. Em 1 Coríntios 7,14 também fala que uma mãe convertida santifica ou separa os seus filhos para o Senhor. Né? Então, aqui a ação da mãe. Tem coisas que o Senhor pode fazer sozinho, mas Ele escolhe nos usar. Então, é importante você, como mãe, veja os exemplos, por favor, dessas mulheres. Né? Ana, Joquebede, Eunice. Vá lá em Timóteo, que você vai ver a influência dessa mãe na vida de Timóteo. Eu queria muito poder compartilhar mais coisas com você. Em 1 Timóteo 2,15 fala, toda vida será preservada, salva, através de sua missão de mãe. Né? Se elas permanecerem em fé e amor, elas santificarão com bom senso. Entende? Então, assim, ó, eu às vezes paro aqui para olhar, porque o testemunho de vida de Timóteo, olha o que Timóteo fez. Ele não era só ali um discípulo, ele era muito mais que isso. Todas as pessoas que o cercavam, ele contagiava. Da onde veio essa fé? Da mãe Eunice, da mãe. Então, assim, olha o poder de influência que nós, como mães, temos, tanto para o bem como para o mal. Infelizmente, a gente vê, às vezes, criança que é a cara da mãe, nas atitudes erradas, às vezes até na forma de se vestir. As mães têm um poder de influência muito grande, um poder espiritual muito grande sobre a vida dos seus filhos. Então, é com muito temor e tremor que eu falo isso para você. Mas nem tudo está perdido. A mãe, ela não precisa estar em greve para mostrar a diferença que ela faz no lar. Não precisa abandonar o seu marido e os filhos para descobrirem o quanto eles precisam dela. Às vezes, infelizmente, aqui fala, né, da falta de valor. Às vezes você, como pai, como filho, não valoriza a sua mãe. E ela precisa mostrar indiferença com você, ela precisa às vezes até dizer, olha, eu vou embora, eu não quero mais saber daqui, vocês não me valorizam, para poder ela ser reconhecida. Às vezes ela precisa chorar, né, se angustiar, para que você possa valorizar. Então, cuidado com isso. As mães, elas têm muito valor. Elas têm. Né? Então, assim, você vê, aqui eu só dei 3 pequenos exemplos, mas a Bíblia tem tantos exemplos de mães poderosas, né, que edificaram a vida dos seus filhos. Então, primeiro, só para recapitular, entregue os seus filhos ao Senhor. Prepare eles para servir o Senhor, tá? Ensine os seus filhos sobre o Senhor. É o número 2. E sua verdadeira identidade e coragem para ficar sós. Né? Eles vão ser preparados para ficar sós, para enfrentar as situações, mas não sozinhos, com o Senhor. O 3, equipe os seus filhos com a palavra de Deus, para servir ao Senhor. Mas aqui a resposta não está só nas mães, e sim no Deus das mães. Existe um Pai, um soberano Deus, que está acima de nós. Então, a nossa força não está em nós mesmas, está naquele que nós estamos extraindo. Então, é do Senhor que você tem que extrair. Você tem que extrair do Senhor essa força. Extraia da videira verdadeira, tá? Não pense, mãe, que você é que tem que fazer tudo, que você é heroína. Você até é por causa do Senhor, tá? Mas não se preocupe com isso. Entregue. Muitas vezes você vai ter que calar.
Muitas vezes você vai ter que entregar. Muitas vezes você vai fazer a sua ação e o Senhor vai fazer a parte dele. Outras vezes ele vai dizer, só senta aí e assiste que eu vou fazer. Tá? Então, assim, você não tem que olhar para o seu lar cansada, afadigada. Não declare palavras de morte. Creia que o Senhor vai transformar através da sua vida. Eu vi um filme, eu não sei se você já viu, eu espero que não tenha visto. Mas eu vi esse filme há muito tempo atrás, que fala A Mão que Balança o Berço. É um filme terrível. Tá? Mas você é a mãe que impacta o mundo com a sua identidade. Você é essa mãe que vai impactar o mundo. Não, você já impactou o mundo, eu creio, com as suas atitudes que vêm do Senhor. Com a influência, o poder de influência que você tem, né, com seus filhos. Então, queridas, é com muita honra que realmente eu compartilho essa palavra com vocês. De algo que eu vivi. Eu até aqui, eu coloquei detalhes de coisas que eu já tinha escutado, mas que o Senhor falou comigo para compartilhar com vocês. E seja a mãe, né, que vai impactar o mundo com aquilo que você já aprendeu do Senhor. Se você não aprendeu, não perca a fé, não perca a esperança. Nada está perdido, o Senhor é com você. Tá? E assim, eu quero que você agora curve a sua cabeça. Se você nunca ouviu falar do Senhor, que eu acho quase impossível, mas se você é essa pessoa, eu quero fazer uma oração com você. Se você não fez essa decisão de entregar a sua vida ao Senhor, a sua casa, o controle da sua vida ao Senhor, faça isso agora. Esse é o seu presente. O Senhor está te dando um presente hoje. Um presente da salvação. O presente da solução para os seus problemas familiares. A solução para que o seu filho, o seu marido, né, receba a salvação. Tá? Então eu quero que você faça essa oração comigo. Curve a sua cabeça. Deus, eu coloco diante de Ti essa mãe, essa mulher que está me assistindo agora. O Senhor sabe, Espírito Santo, de quem eu estou falando. Eu não a conheço, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe os problemas que ela está enfrentando. O Senhor sabe que ela está sem esperança, que ela não acredita mais em nada, que ela não se sente valorizada, que ela não foi sábia o suficiente para que os seus filhos estivessem no seu caminho, que o seu marido estivesse no seu caminho. Mas agora, Deus, ela está te entregando o controle total da sua vida. Ela está entregando, Senhor, a sua casa, tudo aquilo que ela não conseguiu resolver, que ela achava que era pela força do seu braço, que era do seu jeito. Ela está se arrependendo de todos os seus pecados. Ela não quer mais viver essa vida. Perdoa, Senhor, os pecados dessa mulher. E aí você vai repetir, Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Eu te entrego o controle total da minha casa. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. Eu quero, Senhor, eu quero viver uma vida totalmente entregue para Ti. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu viro as costas para o mundo. E eu olho para Ti. Vem e governa a minha vida. Se você fez essa oração pela primeira vez, coloca aí nos comentários. Eu fiz essa oração pela primeira vez. Eu tive a minha vida transformada. E você vai receber a ajuda de algumas mulheres que vai conversar com você, que vai te ensinar a Bíblia. Eu sei que agora nós estamos em isolamento, mas ela pode fazer isso. Ela tem várias formas de interagir com você. Isso vai acontecer. Você não está sozinha. Tá? E eu quero abençoar a sua vida agora. Quero que você tenha um domingo incrível com seus filhos, com seus familiares, tá? E eu te desejo um feliz e abençoado Dia das Mães. Sinta-se abraçadas, mulheres, porque vocês são fortes, vocês são guerreiras, vocês são determinadas, vocês têm influenciado o mundo, vocês são médicas, porque vocês têm cuidado da vida espiritual das mulheres.
Os médicos estão cuidando do físico lá nos hospitais durante essa pandemia, mas nós estamos aqui durante essa pandemia cuidando da alma das mulheres, cuidando do espiritual, e você é muito importante. Você é uma influenciadora. Então eu declaro sobre a sua vida bênçãos sem medidas, que o Senhor te abençoe, que você vai dar o seu testemunho. Se você tem um testemunho, eu sei que durante essa semana vai acontecer coisas incríveis, então compartilha conosco para edificar a nossa vida. Procura aí as mulheres da Paz Church Quixeramobim, compartilha. Diz, olha, eu quero dar o meu testemunho, a minha família foi transformada, os meus filhos foram transformados, aquela palavra transformou a minha vida. E a sua obrigação como mãe, como mulher também, é meditar mais na palavra de Deus e procurar aqui na palavra de Deus respostas. Aqui está a solução, aqui é um manual de vida para você. Se você quer que a sua vida seja transformada, então comece a meditar na palavra de Deus. Nós somos responsáveis pelos nossos filhos e pela nossa casa. Eu quero dizer que eu amo muito você, que você é muito importante para mim. Um beijo para vocês, mulheres de Quixeramobim, essas líderes guerreiras que estão aí à frente dos ministérios, que têm ajudado outras mulheres, que têm doado a sua vida pelas mulheres e que têm edificado os seus lares. Vocês são muito poderosas. Um grande abraço, eu espero vocês em breve no nosso culto físico, presencial, na Paz Church Quixeramobim. Fiquem com Deus e até a próxima. Estamos encerrando o nosso culto de hoje. Queria dizer para as mães que vocês são muito especiais para nós e para Deus também. Nós vamos agora para um momento muito especial, que é a celebração da Santa Ceia. Hoje é um dia da gente renovar a nossa aliança com Jesus pelo preço que Ele pagou na cruz, por mim, por você também. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 11, 25. Hoje eu quero trabalhar com você 4 perspectivas para a gente entender mais sobre a Santa Ceia, sobre o que Jesus fez por nós. Você que está aí na sua casa, hoje a gente está celebrando a ceia no nosso lar. Você já pode pegar o pão, você já pode pegar o suco de uva que simboliza o vinho, para a gente fazer esse momento agora em honra a Jesus. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 11, 25, assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que, cada vez que vocês comerem deste pão e bebam deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Eu quero que você entenda a Santa Ceia, essa aliança que a gente renova, sobre alguns pontos de vista. Eu quero que você olhe também para trás. Por que nós vamos olhar para trás? Porque estamos fazendo um ato de fé sobre o que Cristo fez no passado. A gente lembrar que estamos fazendo algo em memória dele. A gente lembrar que estamos aqui pelo sangue que foi derramado naquela cruz. Então eu olho para trás e nessa aliança eu faço algo em memória do meu Salvador Jesus Cristo. Também quero que você também entenda que celebramos a ceia com um olhar agora para frente. Mas por que para frente? É para a gente entender que a gente faz algo em memória de Cristo até o dia que Ele vem. Até que Ele venha. Até que Ele venha levar a sua igreja. Até que Ele venha nos levar para o céu. Então a gente também faz isso com um olhar agora lá na frente, no futuro. Não sabemos o dia, mas honramos a Ele com a Santa Ceia pelo preço pago na cruz. Eu também quero que você olhe agora para dentro de você. A palavra também fala que a gente deve se examinar. Se tem algo nessa hora que você tem que pedir perdão a Deus, faça isso. Se tem algo nessa hora que você deve colocar diante de Deus, você deve deixar de lado, você deve pedir perdão a alguém, olhe para si. E sei, sem peso, sem culpa, sem medo. Peça perdão ao Senhor e você vai poder fazer isso tranquilamente. Então olhe para você mesmo, vamos nos avaliar de como estamos para fazer esse momento. E uma última perspectiva, eu quero que você olhe para os seus irmãos. Lembra quando a gente estava reunido no templo, fazendo a Santa Ceia também? Hoje tem irmãos fazendo Santa Ceia em vários lugares. Tem irmãos fazendo essa celebração em várias casas e bairros diferentes. Então
Então olha também para os teus irmãos. Nós estamos nessa comunhão como o corpo de Cristo. Nós estamos juntos nessa comunhão como o corpo de Cristo. Então nunca se sinta sozinho. Ele está conosco. Nós estamos em comunhão, conectado com os nossos irmãos. Nós servimos ao Deus verdadeiro, ao único Deus. Nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. E é por isso que fazemos essa aliança nessa hora. E eu quero te convidar agora para você pegar o pão que simboliza o corpo de Cristo. E eu vou fazer uma oração agora de agradecimento pelo que Ele fez por nós. Pai, eu quero te agradecer pelo teu corpo que foi transpassado, por tudo que veio sobre ti, Jesus. Gerou vida, gerou cura, gerou salvação e perdão em nós. Eu te louvo, eu te honro, eu te agradeço por tudo que tu passou, Pai. Por isso que nós te adoramos, por isso que nós fazemos essa aliança em memória do teu nome, até o dia da tua volta. Você pode comer do pão. E a Bíblia diz que ele tomou o cálice, que nós representamos aqui pelo suco de uva, que é o vinho. E ele disse, esse é o meu sangue que é dado em favor de vós. Você que está com algum familiar, algum parente aí próximo, você pode compartilhar um pouquinho do vinho com ele e dizer, eu tenho uma aliança com Jesus e com você. Compartilha no copo dele e deixa ele compartilhar no teu copo também. Fortalece essa aliança aí na tua casa com os teus irmãos. É isso que nós celebramos hoje, a alegria da vitória de Cristo na cruz. E se você já fez isso, você já compartilhou com seus irmãos, agora eu quero orar pelo sangue derramado por nós. Obrigado, meu papai. Obrigado por o Senhor ter sido fiel até a morte. Por não ter se importado com todo o sofrimento e tudo que o Senhor estava passando naquela hora. O Senhor somente olhou para nós. O Senhor nos deu uma oportunidade de ter redenção, de se achegar a Deus, de buscar a Deus, de ter comunhão com Ele. Celebramos essa aliança, Pai, essa aliança de sangue, essa aliança com o Teu corpo, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você está feliz com Jesus? A gente celebra essa aliança, a gente adora Ele. E eu quero te convidar agora para a gente louvar o nome do Senhor. Por tudo que Ele fez, pelo que Ele está fazendo agora. E Ele ainda fará na tua vida. Que Deus te abençoe. Vamos adorar. Aleluia. Se você crê que o Senhor Jesus derramou o sangue dele por você, que nesse exato momento você possa glorificar o nome dele, bendizer o nome dele, adorar o nome dele. O sangue do Senhor Jesus na cruz não foi derramado em vão. E aquilo que Ele prometeu a nós, Ele cumprirá. Se você crê, declare essa canção também como oração ao Senhor. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Deus, e nós entendemos o Teu amor. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde eu ouço a Tua voz, fala de Tua justiça, e pela minha vida, Jesus, este é o Teu sangue. A cruz mostra Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
tua cruz, mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. E nos lava dos pecados e nos traz restauração. E nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, e nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Só aqueles que são livres em Jesus, declare: eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Se você é livre, levanta tua mão. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Você será mais alvo que a neve. Tu és o rei, ninguém pode mudar. És o vegão da tribo de Judá. Tu és o rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da sua luz. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da sua luz. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã, e Ele brilha
e Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá, e Ele ruge, e Ele ruge, e Ele ruge neste lugar. Tu és o rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da sua luz. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da sua luz. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, e Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá, e Ele ruge, e Ele ruge, e Ele ruge neste lugar. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã, e Ele brilha, e Ele brilha, e Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá, e Ele ruge, e Ele ruge, e Ele ruge neste lugar.